Olá, tudo bom com você? Começando mais um Perdi o Raciocínio. Ontem eu estava na minha psicóloga. Minha psicóloga é uma pessoa que me enaltece demais, tá? Toda vez que eu vou lá, eu tenho um certo medo disso, porque pode ser que o meu orgulho e minha soberba acabam ficando um pouco exaltados, o que acaba me afastando um pouco daquilo que é correto. Que a nossa humildade tem que estar em primeiro lugar. Mas eu tava falando com ela, cara, sobre que eu ando meio raivoso com a, com a burrice mundana, cara. Olha aí, eu vou falar aqui, dane-se, tá? Eu tô no meu modo rant, tá? Rant, pra quem não sabe, é um estilo de comédia que a pessoa começa a falar um monte de coisas. Sabe, é o mau humor engraçado, entendeu? Tipo bola do pânico. Pô, bola, né, sabe? Tá sempre puto pra caramba e a gente achava uma graça absurda, porque ele só ficava puto, ele não fazia piada, ele não fazia nada, ele era o cara mais engraçado do pânico, sem fazer nenhuma piada, era só ele brabo o tempo todo. Isso é um rant. Rant é o mau humor de uma pessoa que tu transforma em comédia. Mas enfim, eu só tô explicando. Enfim, cara, agora eu vou meter o modo rant então. Eu odeio o brasileiro, tá? Eu odeio o brasileiro. O brasileiro é um ser desgraçado, cara. Não dá. Eu tava vendo na Fórmula 1 teve em São Paulo, os caras derrubaram um portão. Os caras são uns bandos de animal. Os caras derrubaram um portão pra entrar dentro da pista. Vocês estão ligados que tipo, os carros andam a 360 por hora? Os caras derrubaram um portão pra querer invadir uma pista de Fórmula 1? Enfim, isso é só um dos motivos que me deixou puto ontem quando eu vi o vídeo. E tipo, um cara deu um chutão no guardinha que tava ali protegendo os caras pra não invadir a pista, cara. Os caras são doentes, cara. É uma. É um. Puta, o brasileiro não dá, cara. O brasileiro não dá. E o brasileiro ele também é muito burro, né? E eu falei com a minha psicóloga que tem uma coisa que me irrita muito: é a imbecilidade das pessoas, cara. E o brasileiro, ele é campeão. O brasileiro, acho que todo ano ele deve ganhar o prêmio de povo mais idiota do mundo, cara. É impressionante, cara. Enfim, cara, saiu uma notícia aí hoje, extremamente sensacionalista, de jornais. E eu já falei outras vezes aqui que o jornalismo ele não devia nem existir, porque o jornalismo por si só, ele é extremamente tendencioso, cara. Ai, não é, mas o jornalismo de hoje, ele é... O jornalismo de hoje é uma fake news. Não, 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 o jornalismo por si só, ele é isso. O jornalismo, ele é um mal por natureza. Porque não tem como sobreviver. Imagina uma profissão em que tu é pago para escrever o que está acontecendo no nosso dia a dia. Tipo, tu não faz nada. Só serve para não existe. Tu não precisa aprender nada para fazer isso aí. Só pode simplesmente chegar e falar. Qualquer um sabe tudo que está acontecendo no dia a dia. Vamos supor, pô, o que que. Saiu, sei lá, aconteceu um assalto, uma morte, um roubo. Qual é a melhor pessoa para explicar isso do que um policial? Por que precisa um ser iluminado? Olha isso, cara. Já vem errado. Por que vem aparece uma pessoa que ela sabe escrever, sabe comunicar? Por que essa pessoa precisa ser indicada para falar sobre esse assunto? A melhor pessoa para falar sobre isso é o policial, cara. A melhor pessoa para falar sobre um prédio em construção é o engenheiro. Não é um jornalista.
Por que o jornalista precisa falar ele por ele? Ele é o ser iluminado que vai passar a verdade pro mundo. Sabe? E aí e é o problema de aí faz as pessoas, os jornalistas, se acharem deuses. Porque só pelo. Olha o simples fato, cara. Tu, tá, tu tens o poder na mão. O que o jornalismo é, né? Na sua essência. Definição, conceito de jornalismo. Conceito não, mas o que é? O que é o jornalismo? Uma pergunta meio filosófica. O que o jornalismo faz? O jornalismo ele pretende passar a verdade para as pessoas. Passar aquilo que acontece no mundo de maneira mais fiel possível. Passar exatamente aquilo que acontece no mundo para as outras pessoas. Agora, a minha pergunta é: como é que uma pessoa vai saber a verdade de uma coisa? Primeiro que ela nem viu o negócio. Nenhum jornalista vê o acontecimento, ele sabe por terceiros. Portanto, o jornalismo ele é falho por si só. Ele não consegue transmitir uma verdade. Se o jornalismo por si só ele é uma busca pela verdade e passar para as pessoas essa verdade, não tem como isso acontecer. O único cara que conseguiria fazer isso é Jesus Cristo. Tu me entende o nível que eu tô chegando? Tô querendo comparar o jornalista com Deus. Não dá, cara. Por si só o jornalismo ele é passível de o cara se achar o ser iluminado que vem de Deus. Eu sou o cara da verdade e vou passar a verdade pra você, sabe? Aí você deve estar se perguntando, tá, Thiago, mas tu não fez faculdade de jornalismo, tu não é formado em jornalismo, tu não é jornalista, tu não se diz jornalista? Eu falei, sim, sou jornalista. Estou lá na minha biografia, sou jornalista e escritor. Ah, então você é um hipócrita. Não. O jornalismo por si só, ele é uma coisa que não devia existir. Eu só me formei em jornalismo e sou jornalista porque é a única profissão mais perto da minha vocação. Daquilo que eu imagino que né, dos meus aptidões e tudo mais, aquilo que Deus me chamou para fazer, né, no mundo. E eu acabei escolhendo jornalismo por causa disso. De certa forma, é a única profissão que dá para fazer isso, que me encaixo melhor. Mas existem várias outras profissões diversas que suprem aquilo que o jornalismo já faz. Né, eu falei num outro podcast sobre isso já. Várias profissões. É o que eu falei aqui, pô. Quem que é melhor para contar uma história sobre um roubo do que um policial? Ou a própria pessoa que testemunha o fato. Ok, beleza, o jornalismo ele faz esse trabalho de entrevistar o policial, depois entrevista as testemunhas, entrevista a coisa. Beleza, ok, o jornalismo faz esse trabalho para passar essa notícia. Beleza, ok. Mas outras pessoas podem fazer isso também, entendeu? Não estou dizendo que o jornalista ele é o ser iluminado que só ele pode fazer. Existem outras pessoas que podem fazer isso. Lógico, eu não estou dizendo aqui que o jornalismo por si. O jornalismo não devia existir. Não é isso. Eu tô tentando. Pensa comigo de uma forma. Vamos pensar um pouco, tá? Raciocinar um pouco do que eu tô tentando falar. Não, eu tô falando que muitas outras coisas conseguem suprir aquilo que o jornalismo é. E quando você coloca o jornalismo como a. Como é que podemos dizer? Como uma fonte primária da verdade. Não é isso que não é isso que eu quero falar. Quando você coloca o jornalismo como uma profissão, como uma algo que as pessoas precisam diariamente trabalhar nisso, não há como, né, no caso virar um comércio, porque no mundo que a gente vive tudo é comércio, tudo é negócio, tá dentro do negócio. Não estou agora criticando o capitalismo, ou o comunismo, não tem nada a ver. O mundo que a gente vive é um mundo que tudo é negócio. Tudo a gente precisa comercializar, capitalizar para poder ganhar dinheiro em cima e poder sobreviver, sustentar. Senão tu não sobrevive. É assim que funciona o mundo. Portanto, quando você vai
é, capitalizar uma coisa que é assim, a única maneira de você sobreviver, de o jornalismo sobreviver, é sendo obrigado a manipular as pessoas. Na verdade, o jornalismo ele só serve para manipular as pessoas. Seja por bem ou seja por mal. Mas ele só serve para isso. Porque você coloca uma matéria, ou seja, a pessoa faz uma matéria, faz um texto, pode ser um vídeo também, né, uma reportagem em televisão, uma rádio e tudo mais. Áudio, vídeo, TV, são as três maneiras mais tradicionais de fazer jornalismo, né? Não consigo lembrar de outras, se dá pra ter fotojornalismo, fazer por fotos também, mas geralmente tem texto, né, nesse caso. Mas enfim, ok. Maneiras de fazer jornalismo. Não existe como você fazer um jornalismo sem ter a manipulação. Porque se uma pessoa, uma equipe de jornalistas, ok, faz um trabalho sobre tal acontecimento, tal fato, eles precisam, ok, beleza, vai entrevistar um aqui, pá, e vai juntar e vai montar o seu próprio, sua própria, seu próprio rumo, sua reportagem, sua matéria. Essa pessoa tá falando a verdade? Não tá. É impossível tu falar a verdade em todas as matérias. Apesar do princípio do jornalismo ser esse. Que é uma coisa impossível. Quer dizer, não é que é impossível. Na verdade não é impossível, lógico. Mas, porque, por exemplo, se tu faz uma... Mas tu não consegue... Só pelo fato... Uma grande maioria das reportagens não conseguem falar exatamente a verdade, o que aconteceu. Porque sempre vai existir uma versão, existe outra, existem várias versões no caso, e vai ter uma só que é a verdade. E aí quando tu começa a colocar o jornalista, como esse é o cara que vai falar a verdade, já é um erro primordial. Porque essa pessoa não sabe a verdade, ela só acha o que é verdade e vai espalhar para as outras pessoas aquilo que ela considera como verdade. E as pessoas vão acabar acreditando naquilo porque é a única fonte que elas têm. Tu vê é um absurdo isso. Por isso que eu falo que o jornalismo ele é muito errado por si só. Porque é uma pessoa querendo se achar um grupo, é uma pessoa, um coletivo, né, de pessoas, como por exemplo, uma revista fala tal coisa, um jornal fala tal coisa, né, uma emissora fala tal coisa. Que se acha dono daquela verdade. Ou melhor, dono daquele fato. Tu entende? O fato, a notícia, a reportagem, sabe? Olha, tu olha pras propagandas. Às vezes a gente olha para aquilo e passa batido, mas olha uma coisa meio tipo, sabe aquele negócio meio Deus, ser iluminado, né, cara? Pô, a, aquilo que é verdade, fato, mentira, sabe? Aquelas reportagens, ainda mais agora que a gente tá na época de a fake news e tudo, mas o que é verdade, o que é mentira. Aí tem as agências de fact-checking, que parece que são os mais iluminados possível. Tipo, aqueles são os que realmente. Porque os jornalistas, por si só, eles são aqueles caras que vão. Já são meio deuses, são meio que já se acham meio Deus, né? Porque eles que estão passando a verdade para as outras pessoas. As agências de fact-checking são tipo os deuses máximos. É o Deus maior. É aquele cara que fala assim: não, isso aqui é a verdade. Isso aqui é a mentira. Eu fico, caraca, cara. Olha isso. E aí, num mundo onde tudo, para sobreviver, tu precisa comercializar tudo. Tudo precisa ser capitalizado. Portanto, é impossível o jornalismo sobreviver. O jornalismo, não estou falando a imprensa, veículos de imprensa determinados, a Globo, a UOL. Não, é a imprensa por si só. A única maneira da imprensa, do jornalismo, não é da imprensa, é do jornalismo. Eu estou falando do jornalismo como um todo. A profissão de jornalista, não, no caso a área de jornalismo.
ela só consegue sobreviver de uma maneira, que é o sensacionalismo. Que o sensacionalismo é a maior forma de manipulação possível. Porque o jornalismo ele já é manipulador, como eu falei para vocês aqui, porque o jornalismo ele se baseia naquilo que é uma verdade que o cara acha que é e passa para as pessoas aquela verdade que ele, através das suas conclusões de A, B e C, falou que é. Ok, beleza, o bom jornalista, ele precisa o tempo todo explorar o máximo possível para fazer um excelente trabalho para poder passar para as pessoas a coisa mais plausível possível, aquilo que é mais... Sabe, um bom jornalista ele consegue explorar o máximo disso para poder passar as notícias para as pessoas da maneira mais confiável, da maneira mais verídica possível. É isso que o jornalista deve fazer. Mas é impossível essa pessoa passar completamente a verdade. Porque o jornalista não estava lá para presenciar o fato, para poder falar o que aconteceu. Por isso que o jornalismo por si só ele é manipulador. Correto? Estou errado? Tem como o jornalismo ser completamente verdadeiro? Não tem, cara. Não tem como. A verdade ela é muito certeira. A verdade ela é muito é isso e ponto. A verdade ela não é subjetiva. Entende? Isso aqui é uma coisa óbvia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse negócio de verdade relativa é um outro campo. Mas a verdade, ela não pode nunca. A verdade, quando a gente fala de verdade, isso aqui que eu tô segurando na mão é um copo de vidro. Isso aqui não é um espelho, entendeu? A verdade, ela é muito única. A verdade, ela não pode ser outra, senão não pode existir. Como é que vai existir duas verdades? Vira uma opinião, vira subjetivo. Portanto, o jornalismo por si só ele é manipulador. E pelo fato de ser manipulador tanto para o bem quanto para o mal, ele não é... Veja bem, ele não é algo bom. Porque as pessoas vão, sabe, né, que tipo, através de conclusões, você chegou a uma conclusão e passou para as outras pessoas essa sua conclusão. Como se fosse uma verdade. Olha, veja bem. Passa as conclusões adiante como se fosse uma verdade. Ponto. Para capitalizar em cima disso é necessário chamar atenção, né? Sensacionalismo. Ficar o tempo todo ali, pá, ó. Eu não sei, eu não vou ficar dando exemplo, cara. Mas eu já vou dar um exemplo agora durante a coisa. Mas você sabe o que é sensacionalismo, que é chamar atenção para uma coisa que não necessariamente o que está na manchete é aquilo que é. Quando tu vai ver realmente o que se passa dentro do corpo da matéria, tu percebe, opa, peraí, isso não é bem verdade. O que está na manchete não é bem o que está escrito no corpo da matéria. Correto? É assim que funciona. Vamos lá, então. Tem mais alguma coisa que eu queria falar? Antes de passar pro negócio? Enfim. Aí o que acontece, cara? Não, vamos tentar jogar aqui, daí eu já começo. Vamos lá. Enfim. Hoje saiu uma notícia, tá? Eu já tô puto só de ler isso aqui. Saiu uma notícia da revista Oeste, que é uma... vamos lá, é uma jornal... um veículo mais à direita, vai. Tá mais pra nossa galera aqui, tá? Aliás, deixa eu falar outra coisa também. Conversando com a minha psicóloga, eu falei que eu tava muito raivoso do mundo, que o mundo... Não raivoso do mundo, raivoso das pessoas idiotas, imbecis, burras. Desculpa, senhor. E eu falei, cara, eu não acredito mais em nada. A única coisa que eu acredito, a única coisa que me faz caminhar numa verdade é apenas a verdade de Jesus Cristo. O resto, eu não acredito mais em nada. Nada. Direita, esquerda, política, pra mim,
Pra mim, eu quero que se dane qualquer coisa, cara. Política. Tem gente que se preocupa ficar vendo. Ah, o Alexandre de Moraes. Dane-se o Alexandre de Moraes, meu amigo. O que adianta eu ficar incomodado com o Alexandre de Moraes, cara? Que tá lá em Brasília, no STF. Ah, eu vou fazer um protesto. Vou fazer protesto aonde, cara? Vai mudar o quê? Por isso que eu sou defensor das pequenas atitudes. Pequenos atos do dia a dia. Tu quer melhorar alguma coisa na tua vida? Faz tu primeiro. Olha pra ti primeiro e começa a fazer tu mudar as coisas na tua vida. E não fica olhando para as coisas dos outros. Entendeu? E por que eu fico puto com a burrice alheia? Aí esse é o meu problema, que daí eu entro na minha questão da minha soberba e do meu orgulho e de achar que eu sou o ser iluminado agora, viu? Viu o problema disso tudo? Por isso que eu falei por isso que eu cheguei e falei pra minha psicóloga esse problema. Porque eu falei, olha, preciso corrigir esse negócio, porque senão daqui a pouco quem vai estar errado vai ser eu. Se eu já não tô errado agora. Porque eu acho que eu sou o ser iluminado e todo mundo tá errado. Ah, entendeu? Mas enfim, cara, eu sempre tô em busca da verdade e eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeiramente, nem tudo o que a gente falar aqui, tudo que vocês escutam neste podcast é no máximo uma busca pela verdade ou às vezes uma brincadeirinha que eu tô fazendo. Tipo, teve um vídeo ali que eu falei da torcida de... Vídeo não, podcast, né? Torcida de time de futebol. Falei de mulher no estádio. Isso é uma grande brincadeira. Lógico que é só pra dar uma brincada. Não tem... Não é uma busca, a filosofia busca pela verdade. Não tem nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Tudo que eu tô falando aqui, isso é bem claro que a gente tem que dizer, não é a verdade. A verdade, a gente não consegue mensurar 100%. No máximo, a gente consegue buscar a verdade. Eu sou uma pessoa falha, eu vou errar diversas vezes, e eu posso ter falado alguma coisa aqui durante algum podcast, achando que eu estava falando sério, querendo falar alguma coisa que seja verdade, e no fundo, eu me equivoquei. Por isso que tudo que eu falo aqui, vocês têm que levar em consideração, porque o que eu quero fazer aqui é não fazer as pessoas acreditarem em mim, mas fazer as pessoas pensarem. Esse é o principal ponto. Quando eu falo que a maioria das pessoas são burras e são facilmente manipuladas, e o brasileiro é um bando de imbecil idiota, é porque as pessoas caem muito facilmente no que qualquer pessoa diz, cara. Por isso que eu falo que o trabalho do jornalismo, do jornalista, o trabalho de qualquer outra pessoa, ela é a mesma coisa. Só que o do jornalista, ele tem um diploma. A pessoa qualquer, ela não tem esse diploma pra fazer essa mesma função que ela faz. Mas ela pode fazer também, porque tá liberado no Brasil fazer isso aí, e eu sou completamente a favor. Eu acho que qualquer um pode ser jornalista. Porque se um jornalista ele pode ser jornalista, qualquer um pode ser jornalista, porque o jornalista ele é inútil, não serve para nada, não precisa ter diploma. Vai lá, cara, vai lá e faz a mesma função que o jornalista faz. Sou a favor disso. Vamos lá. Vamos lá a matéria aqui, tá? Papa libera pessoas trans para serem batizadas e apadrinhar casamentos. No anúncio, ai, olha isso, cara. Validado pelo líder da Igreja Católica, foi em resposta às perguntas enviadas por um bispo do Brasil. Aí eu te digo o seguinte, cara, o que você acha que essa matéria? O Papa, olha isso, o Papa libera. Primeiramente, cara, aí o que acontece, cara? Eu não quero chegar nesse assunto agora. Eu quero pensar o seguinte, cara. A primeira coisa que eu vi, pô, Papa libera as pessoas trans a serem batizadas e apadrinhar casamentos. Quando eu li essa matéria, eu falei assim, peraí, mas antigamente não podia? Tava errado antes? Como é que é? Assim, pô, eu olhei, bati o olho e falei, não, como assim libera? Tipo, Papa não podia antes? Ou tem alguma coisa que eu não sabia? Porque assim, pô, lógico que tem muita coisa que eu não sei.
Agora, eu sempre soube que pra batizar, qualquer um podia ser batizado e podia batizar alguém, pô. Ser padrinho, madrinha de casamento. Qualquer um pode. Não precisa, não tem nenhum problema. Aí eu fui olhar os grupos que o pessoal mandou essa. Porque eu não vou atrás de notícia, né? Eu já falei aqui que eu não acredito no jornalismo por si só. Porque o jornalismo, ele é. O jornalismo em si. É que isso é uma outra. Ai, 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 lá vai eu de novo, tá? As pessoas falam que não acreditam no jornalismo. Mas. Elas. É tipo. Ai, o jornalismo é isso, o jornalismo é aquilo, porque o jornalista de hoje, o jornalista não sei o que, a gente tá todo. Sabe, o jornalismo é a entidade, olha só que coisa mais arrogante, cara. Mais atacada que tem, tá? Ao mesmo tempo que tu se baseia em matérias jornalísticas pra atacar o jornalismo. Olha isso, cara. É uma contradição por si só. Tu fica. Ok, o que eu tô tentando dizer não é falando mal não é a pessoa falando, expondo um jornalismo errado. Mas eu tô falando que as pessoas, apesar de elas odiarem o jornalismo e elas fazerem campanha contra o jornalismo, elas são as pessoas que mais usam e abusam do jornalismo. Tipo, tu tá todo dia vendo matéria, buscando o que acontece no mundo, cara. Por quê? Se tu não confia no próprio jornalismo, por que tu fica indo atrás de jornalismo e fica espalhando notícia? Olha só, essa notícia aqui. Pô, mas tu nem acredita. Tu nem acredita nisso. Tu fica todo dia xingando. Ah, porque não dá pra confiar na mídia tradicional. Aí tu vai lá e pega uma notícia da mídia tradicional e mostra pra outra, olha só o que aconteceu. Fala, pô, mas seja mais coerente então, né? Enfim, eu vi alguns grupos, né, de pessoas falando, postando isso aí, e aí já vem sempre vem, né, a notícia e um comentário junto, né. Aí mandaram isso e falaram assim, mandaram, como é que é, falaram, o mundo, trevas se aproximam, o mundo se aproxima das trevas, sei lá. Aí, enfim, eu olhei pra aquela, pra matéria, né, e falei, caramba, como o mundo é facilmente manipulado, né, cara? Porque assim, tipo, qualquer um pode fazer uma matéria, postar, falando do Papa, assim, gratuitamente, e. E todo mundo acredita. Aí começou lá, lógico, né? Posta a manchete, pá, tá na capa, aí todo mundo começa a comentar falando, ai, sei lá, rezar pelo Papa, vamos rezar, sabe aquela coisa do, que absurdo, nossa, olha como é que o Papa pode fazer isso, aí tu vai ver, porque daí mando no Instagram, mando o link do Instagram pra vir, aí tem as postagens, aí vem aquela chuvarada de comentário, aí o cara perde tempo lendo comentário, e é só uns bandos de imbecil, cara. É só gente que tu vê e fala, meu Deus, cara, por quê? E é uns negócios tipo, agora, sabe, como se realmente fosse isso que tivesse acontecido. Aí o que acontece? Aí tem um outro grupo de pessoas um pouco menos burras, tipo eu, um pouco menos burro. Eu sou burro também, mas eu não sou um imbecil desse mesmo patamar, entendeu? Eu acho que eu tenho um pouquinho mais, eu sou um pouquinho mais iluminado. Vai. Não sou um deus, muito longe disso. Enfim, não devia nem ter falado isso aí. Eu acabei de cometer um pecado grave. Calma aí. Calma aí. É... Mas enfim, caiu nessa mesma notícia num grupo de católicos menos burros. E aí começou uma discussão mais interessante. Falei, pô, graças a Deus não tem só um bando de imbecil que pensa
Tipo, eu não tô sozinho nessa, sabe? Eu pensei, pô, quando eu li essa notícia, eu falei, tá, peraí, cara. Mas não tem nada demais isso aqui. Isso aqui não aconteceu nada demais. Tipo, nunca, não mudou nada. Tipo, e na verdade é uma coisa que eu fico impressionado, o Papa libera, tipo, pô, antes não era assim. Tipo, eu levei um susto, falei, cara, mas como é que é? Mas eu pensava que antes já era assim também. E aí, enfim, cara, eu fui vendo o resto da situação, fui vendo o grupo lá, a discussão no meio, e uma discussão extremamente, não era uma discussão, cara, não tinha nada de discussão, era uma conversa extremamente educada de alto nível intelectual. O cara, eu me sinto mal naquele grupo, tá? Porque eu me sinto um completo imbecil. Ali naquele grupo eu me sinto um completo imbecil, porque é muita gente, aí tem, primeiro que assim, tá? Tá cheio de advogado também. E eu já não confio em advogado por si só. Aí eles começam a botar um monte de palavra difícil. Eu já fico puto. Porque aí eles botam palavra difícil em latim e itálico. Os caras têm o trabalho de descobrir como é que se coloca em itálico no WhatsApp. Tá de sacanagem comigo, pô. Ninguém escreve em itálico no WhatsApp. Tu tem que parar do que tá escrevendo e no Google pesquisar como escrever em itálico no WhatsApp. Aí ele vai mandar, sei lá, tu botar um barra barra, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que se bota itálico, porque eu não faço essas coisas. Aí o cara vai lá e escreve 3, 4 palavras em latim e depois ele traduz, ó, isso aqui significa. E advogado? Ai, tem uma raça. Eu já falei, cara, tem 3 tipos de raça que eu detesto do mundo. É jornalista, advogado e político. Eu ia falar médico, mas médico ele tem um, sabe, no, tem o médico, a essência do médico ela é boa, mas ela foi corrompida. O advogado e o jornalista por si só eles são pessoas más. Por isso que são duas pessoas que eu detesto. E político também, tá? Político é a mesma coisa. Mas é que assim, político. Já mudei de assunto completamente. O político, cara, é. Eu gosto. Tem alguns políticos que eu gosto da pessoa. Ela, pessoa, física, CPF, o pessoal, o dia a dia. Ela, como um político, é chato. Chato pra caramba. Chato. Extremamente chato. Vamos lá. Aí, cara, nesse grupo o pessoal começou a falar um monte de coisa e tudo mais. E aí. Aí saiu a matéria iluminadora. O jornalismo Deus. Que é de onde é que foi tirada essa matéria. Porque não é, tipo, não veio do nada. Os caras da revista Oeste não chegaram e mandaram pro Papa e falaram, Papa, aí, cara, o que tu acha sobre pessoas trans? Me responde aí. Mandou um e-mail pro Papa e o Papa respondeu. E aí, obrigado, Revista Oeste. Está liberado pessoas trans serem batizadas e apadrinhar para casamentos. O cara, vamos lá, vamos publicar isso aqui. Não foi isso que aconteceu. Sai de uma fonte. Basicamente, todas. Assim, a imprensa hoje em dia ela funciona dessa forma, tá? A imprensa hoje em dia sai uma matéria de alguma fonte, de algum lugar, e absolutamente todas as emissoras elas replicam exatamente a mesma coisa, sem checar a veracidade, sem checar porcaria nenhuma, sem querer ir atrás para ver se a coisa tá mais perto da verdade do que não, tá? Então as pessoas vão lá e só republicam. Essa matéria saiu onde? No site do Vaticano. Não tinha outro lugar melhor para sair isso aí. No site do Vaticano, que tem uma matériazinha bem completa, tem até um texto, um documento do Jack, de um documento do próprio Papa falando sobre isso, escrito em italiano, chique demais, porque italiano italiano e latim são as línguas. A latim é a língua oficial da igreja, e italiano é a língua oficial. Não é a língua oficial, mas é a língua mais. É a língua comum, é tipo o inglês pro dia a dia, entendeu? Por exemplo, tu vai. Porque a sede é em Roma
Então, basicamente, todo mundo lá fala italiano. Se tu vai pra Roma pra estudar lá, tu vai conversar com, sabe, os professores não vão ficar dando aula em latim, entendeu? Os professores vão dar aula em italiano, porque é uma língua mais, tá todo mundo falando. É uma língua mais fácil, uma língua que tá no dia a dia, né? Apesar do latim ser a língua oficial para documentos escritos. Mas pode ser escrito em latim e italiano também. Não tem nada de errado escrever em italiano. Por isso que se utiliza essas duas línguas. Então, o documento do Papa oficial escrito em italiano, assinado pelo Papa Francesco Bergoglio, Francesco, né? Não tem Francisco Bergoglio. É Jorge Mário Bergoglio, que é o nome dele pessoal de nascimento, né? Francesco, que é o nome dele como Papa. E aliás, essa é uma outra coisa legal que a gente que se dá pra que a igreja faz. Por que a pessoa muda de nome quando ela vira Papa? Porque é justamente que assim, cara, tu tá ligado que a partir do momento que tu se torna Papa, tu não tá ali como Papa porque tu foi eleito pela galera, o pessoal te elegeu democraticamente. Não, não. Tu foi escolhido pelo Espírito Santo para estar lá. E tudo aquilo que tu vai responder a partir de agora é de Deus. Tu não tá lá para falar tu, como Jorge Bergoglio, vai falar como Francisco enviado de Jesus, Francisco enviado de Deus, abençoado pelo Espírito Santo, entendeu? Essa é a vibe, por isso que se troca o nome. Aliás, o primeiro papa da igreja foi Pedro. E o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. E quem mudou o nome dele foi Jesus. E ele já mudou o nome para falar, Simão, tu agora se chama Pedro e tu não responde mais por ti não, tu responde por mim. Porque depois que eu morrer e tu vai ver seu papa, tu vai ser tu que vai comandar. E quando tu falar em nome de Pedro, que se chama que é pedra, né? Porque Pedro é um nome, né? Nome próprio. Mas a origem do nome Pedro vem de pedra, né? Cefas em latim, acho que é latim. Cefas é grego. Cefas é grego. Aliás, a Bíblia, o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Então tem muitas coisas dali que são do grego, né? Portanto, Jesus fala lá na Bíblia, né? Em Mateus, enfim, em Mateus, Lucas, Marcos, João, todos têm isso aí. Quando é falado em grego, ele não é falado em. Ele é falado em grego Cefas, né? Na verdade tem algum. Não sei se é tudo escrito em grego. Não, é tudo escrito em grego. O Novo Testamento é todo escrito em grego. Acho que não tem nada em aramaico ou hebraico. Tem que confirmar depois, mas enfim. O que se fala é a questão do Cefas, palavra Cefas. Cefas vem de pedra, né? E pedra, Pedro, né? Se na tradução se traduziu para Pedro, no caso, né? Porque de certa forma é um nome próprio, né? Ninguém se chama pedra, né? Então, por isso que tu já tem isso aí, né? E pedra significa a base de tudo, né? Aquilo que se constrói a partir dessa pedra, tanto que Jesus fala: Simão, tu és Pedro, e a partir desta pedra a minha igreja vai ser construída. É sobre ti que a minha igreja é construída. E por isso que vem a igreja católica. Tu entende que tudo tem a ver, tudo tem ligação. Não é do nada que vem a igreja. A igreja não foi vindo, apareceu surgiu na esquina um senhor chamado padre não sei o que e ele fundou a tal da igreja. Não. A igreja surgiu ali com Jesus falando pro Simão, falando: Simão, a partir de agora tu vai se chamar Pedro, Cefas, pedra, e sobre esta pedra, a minha igreja, olha aí, é um cara que ele mesmo falou assim: não, é a minha igreja, a igreja é minha, igreja de Deus, tá? A minha igreja vai ser construída a partir de ti. Tu vai ser a pedra da construção da minha igreja. Tá bom, Simão? Aí o Simão, sem entender nada, na época não entendia nada, falou: tá, beleza, é isso aí. Vamos lá, vamos nessa, Jesus. E, enfim. E a partir daí foi feito vários. Pedro morre, logicamente, vem outro Papa, vem outro Papa, vem outro Papa, até que hoje vem o Papa Francisco. Vamos lá. Agora é um negócio que a gente entra. No site do Vaticano
Tem a matéria lá bonitinha, e a matéria é Papa. Como é que é? Não é Papa. Não, deixa eu ver se tem a. Bora aqui, Vatican. Ó, maravilhoso. A matéria é: pessoas transexuais podem receber o batismo. Bem clara. Não é Papa libera. Pessoas transexuais podem receber o batismo, ou seja, ó, um documentário de Gazeta para a doutrina da fé, assinado pelo prefeito, né, aprovado pelo Papa na sua audiência de 38 de outubro, expressa opinião positiva que se não se cria escândalo entre os fiéis. O que acontece? Lendo essa matéria, o que faz? A manchete muito mais tranquila do que Papa libera, né, um sensacionalismo puro. Porque o Vatican News, que é o site do Vaticano, ele não tá falando de jornalismo. Aqui não é jornalismo. Aqui são documentos oficiais da igreja. Aqui é outra coisa. Aqui é história. Aqui são documentos. Aqui é outro papel de outra galera. Não é papel de jornalista, tá? Pode ser que tenham jornalistas contratados para escrever isso, ok. Mas são jornalistas muito bem preparados por caras e provavelmente eles devem ter outras profissões além de jornalistas. Eles devem ser formados em outras coisas, eles devem ter outras graduações em história, em teologia, em filosofia, sabe? Eles são outras coisas além de jornalismo. O jornalismo acaba sendo um papel muito secundário. É tipo, tu vai escrever uma notícia pra mim, tu é melhor de escrever, tu sabe escrever bem, tu é um bom escritor, e tu vai escrever e passar aquilo que tá que a gente quer passar, entendeu? Entende a diferença de um jornalista de imprensa, de mídia tradicional e de um cara que escreve no site do Vaticano? A responsabilidade de cada um? O peso de cada um? Esse é o ponto. Aí vamos lá, cara. O cara que escreveu a notícia do site do Vaticano, bem completinha a matéria, fala da questão de que um bispo daqui do Brasil perguntou pro Papa, mandou um e-mail, mandou uma carta, né? E-mail é muito informal. Mandou uma carta pro Papa, uma carta formal do Papa, querendo saber, esclarecer algumas dúvidas que ele tinha a respeito sobre transexuais poderem ou não receber o batismo. E ele fez uma série de perguntas, e o Papa pegou essas perguntas e respondeu. E enviou pro bispo de novo, porque provavelmente ele estava com algumas dúvidas em relação à sua igreja, e ele não sabia como proceder. O bispo responde de uma maneira, o Papa responde, e aí a gente tem que pensar, como Papa Francisco, ele como autoridade, ele é o Jesus aqui na Terra, ele é iluminado pelo Espírito Santo, ele não pode falar opiniões dele, ele não pode falar pelo nome de Jorge Bergoglio, ele tem que falar pelo nome de Papa Francisco, o Papa, o servo de Cristo. E ele responde às perguntas, sempre citando e reverenciando o que outros documentos da igreja, principalmente o catecismo e a doutrina da fé, que é o quê? É basicamente o que fala a igreja. E responde o cara, responde as perguntas, bonitinho, pega isso e envia pro documento assinado com o nome dele, com as respostas, italiano, tudo escrito italiano, entrega pro bispo de volta. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque perde muito tempo, e se vocês quiserem saber, vocês vão atrás para olhar. Tem a notícia completa e o documento, através aqui dá para ver o documento. Tá em italiano o documento? Tá em italiano. Mas se vocês quiserem pesquisar, dá para pesquisar por aí, já tem gente que traduziu o documento todo de italiano para português e dá para saber o que é. Então assim, a gente tem sempre que descobrir o que é a verdade, não ficar saindo, leu a manchete, leu uma matéria de um lugar qualquer e sair falando um monte de coisa. Ai meu Deus, que absurdo. Não, vai atrás, cara. Vai atrás e vai descobrir as coisas, cara, entendeu? Enfim, cara, aí ele mandou pro bispo e logicamente o bispo vai esclarecer isso, né? Se é uma dúvida pertinente, é uma dúvida que tem que ser, tipo um FAQ, né? Perguntas frequentes, né? Tem que espalhar pro pessoal saber a verdade. Então a pessoa fala, o Papa
o Papa acabou de falar aqui, confirmando, provando por A mais B, e pegando vários documentos da igreja que comprovam isso aqui, de que não tem nenhum problema em transexuais serem batizados ou apadrinharem no batismo. Não tem nenhum erro, não tem nada de errado aqui. Não tem absolutamente nada. E aí as pessoas vão levando pro negócio, falam, mas isso aí pode abrir um precedente para isso aqui, isso aqui. Meu querido, antes já podia, não mudou nada. Não muda nada, cara. É o fim dos tempos. Não é o fim dos tempos. É a continuação dos tempos. Eu tô fazendo um podcast de 45 minutos, provavelmente vai dar 1 hora de podcast isso aqui. Eu tô falando uma coisa que não é nada. É 45 minutos de nada. É só lógica. Vocês viram que eu não referenciei nada. Eu só tô usando a minha própria lógica. Eu só tô usando a lógica, cara. O tempo todo. É isso e ponto. Não tem. E a igreja tem 2.000 anos de história. Tu entende? A igreja tem 2.000 anos de história. O Papa Francisco falou uma coisa óbvia. Só. O Papa Francisco ele só fala coisa óbvia, na verdade. Ele tá quase 10 anos aí de Papa e até hoje ele não falou uma coisa que não fosse óbvia. Ele é o cara mais óbvio, ele é o senhor óbvio, o Papa Francisco, tá? Toda entrevista que tu vai ver do Papa Francisco, ele fala aquilo que a gente, tá, beleza, padre, eu já sei disso aí. Tá bom, cara. Então assim, não é nada de se espantar isso aqui, essa notícia. Vai ler a notícia, vai atrás e vai ver que isso aí é normal, cara. É esse ponto. Se vai abrir precedente para X e Y e não sei o que, aí é paranoia, tá? Mas aí é uma coisa, tá, que eu tenho que falar. O cristão que é cristão, o católico que é católico, o cristão eu não sei porque tem os evangélicos que eu já não boto no mesmo balaio. Mas o católico que é católico, a primeira pessoa que ele tinha que confiar cegamente era o Papa e a igreja. Que é tipo o pai e a mãe da igreja. Porque se tu não acredita no Papa, se tu não confia no Papa, tu não pode nem ser considerado católico. É uma heresia enorme. Como é que tu vai acreditar Como é que tu vai acreditar numa igreja se tu nem acredita que o Papa foi eleito da maneira correta? Então tu não é católico. Mas existem divergências. Eu tenho várias divergências a respeito do senhor Jorge Mário Bergoglio. Ele pode ser um comunista, ele pode ser. Já fez movimento de. Já participou de negócio de movimento de sindicato, de coisa, sabe? Um monte de coisa que eu detesto. O senhor Jorge Mário Bergoglio já foi. E volta e meia, quando ele fala pelo CPF dele, não como o Papa Francisco, volta e meia ele fala umas coisas que eu discordo. Tipo, por exemplo, ele saiu lá apertando a mão do Lula. Ele saiu lá em defesa do Lula, em defesa do negócio lá da Nicarágua, não sei o que. Beleza. O senhor Jorge Mário Bergoglio. Mas como Papa Francisco, no exercício de Papa, eu não posso falar um A dele. E eu não posso falar um A dele não porque eu não posso proibido, não, porque ele é um ser. O Papa Francisco é um ser, lembrando, tá? Novamente, isso aqui tem que explicar, desenhar e falar tudo porque as pessoas são burras, a gente precisa tentar explicar por A mais B. Existe o senhor Jorge Mário Bergoglio, CPF, pessoa física. E existe o Papa Francisco, que ele responde por uma igreja inteira, no mundo inteiro. Entendeu? O Papa Francisco, que responde pela igreja, é o marido da igreja, é o representante de Jesus, o servo de Cristo aqui na terra, a figura máxima da igreja. Essa pessoa não tem o que se reclamar. Não tem como reclamar de um cara desse. É um cara, inclusive, santo. O Papa, a figura Papa.
Se depois o Papa Francisco vai ser canonizado, aí é outra história. Mas a figura Papa, ele como Papa, sentado na sua cátedra, falando, eu, Papa, vou falar. Esse é um cara santo. Tu me entende? Consegue diferenciar? As pessoas têm essa dificuldade. O brasileiro, principalmente, ele tem uma dificuldade enorme de diferenciar essas duas coisas. É imbecil. Mas é isso, cara. E aí o que acontece, cara? As pessoas leem a matéria. Vou abrir a outra matéria. Já tirei a outra matéria, tá? Então esquece. As pessoas abrem a matéria lá. Ai, Papa libera. Já sai no questionamento, porque eles já têm. Porque elas falam que não, a gente respeita o Papa, a gente reza pelo Papa. Mas assim, é tipo um rezar, tipo, tu tá errado, eu vou rezar por ti porque tu tá errado. Não é isso. Primeira coisa que tu tem que fazer é o Papa. Se o Papa falou, calma e vamos olhar. Para aí, o Papa falou. O Papa falou como Papa. Não foi o senhor Jorge Mário Bergoglio que falou. Apesar da notícia falar que foi o Papa Francisco que falou, a gente sabe diferenciar o que é o Papa e o que é o Jorge. Tá? A gente sabe diferenciar isso. Pelo menos a gente deveria saber. Não, a maioria das pessoas não sabe diferenciar. Esse é o problema. Esse é o problema, cara. As pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Isso aí eu fico puto, cara. Enfim, cara. Aí as pessoas olham essa notícia, o Papa libera tal coisa. E aí as pessoas já vêm num ódio profundo delas, já fica puto, já, olha aqui, tempos de trevas, já. Porque eles, na verdade, porque no fundo, essas pessoas, apesar de elas serem católicas, quererem o bem da igreja, no fundo, elas estão loucas para que o Papa cometa um deslize, para elas falarem, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Esse Papa do demônio, esse Papa aí, não sabe? É sempre assim, é sempre a busca por um caos. É sempre buscando achar um erro para poder falar mal, para poder falar que o Papa foi eleito de forma errada. Tu me entende? Tu me entende que não tá seguindo no rumo que deveria seguir? Tipo, se tu é católico, se tu realmente acredita na fé, tu tem que acreditar cegamente no Papa e na igreja. Por quê? Porque elas são escolhidas por Jesus, por Deus e pelo Espírito Santo. É ela que ilumina. E aí? A partir do momento que tu recebe uma notícia do Papa, o Papa falou tal coisa, e tu discorda de primeira, o errado é tu. O errado é tu. Primeira coisa, se tu discorda de primeira e já fica putinho, tu já tá errado. Se tu olha e fala, peraí, opa, isso aqui não é que... Vai olhar bem. Vai olhar bem, porque o Papa nunca vai falar algo, até porque ele nem pode fazer, porque se fizer um negócio desse, o couro come lá dentro. Lá dentro do Vaticano mesmo. Os papas cardeais começam a pegar o cara. Aí tu pode dizer, não, mas a igreja pode estar completa, toda corrompida e tudo mais, né? Aí tu pode criar umas teorias da conspiração. Não é absurdo. Mas eu digo que se tu não confia na própria igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo, não adianta, cara. Então tu não acredita nem no... Sabe? Se tu não acredita no Papa, tu não acredita na igreja. Simples. Então é aquilo, cara. Se o Papa fala uma coisa, cara, tu não pode... Não é que tu não pode discordar, não é uma forma... Isso é uma coisa que a gente tem que... É um outro... Eu tô entrando em outro aspecto, tá? Às vezes a gente fica, uma ditadura, uma censura, meu Deus do céu, Alexandre de Moraes. Não é isso. Eu tô falando da questão de... O discordar no sentido... Pensa... vamos entrando mais a fundo. Se você... Eu tô usando a lógica, tá? Eu tô o podcast inteiro única e exclusivamente usando a lógica, tá? Se você acredita que... E aliás, a filosofia e a teologia, elas são baseadas em lógica. Isso é muito, muito forte de destacar. É que a teologia ela é baseada em lógica e num algo a mais, que é um algo mais místico, que é algo mais espiritual. A filosofia ela é quase toda em lógica, né? Onde é que eu tava?
Agora eu me perdi completamente. Porra, droga. Enfim, se você acredita que você acredita na igreja, acredita que a igreja é santa, que ela é a igreja, a instituição igreja, ela é perfeita e porque ela é sempre iluminada pelo Espírito Santo e fundada por Jesus Cristo e guiada por Deus. Se tu acredita nisso, não há porquê você discordar do Papa. Tu me entende? É uma coisa lógica. Não faz sentido você discordar do Papa. E aí eu tenho que repetir por uma última vez. Papa Jorge Mário Bergoglio. Duas pessoas diferentes. Podem estar no mesmo corpo, ser a mesma pessoa, pensar igual. Mas existe uma coisa que o Papa é como Papa e o Jorge Mário Bergoglio como Jorge Mário Bergoglio. Tu me entende que são duas pessoas diferentes? É diferente. Enfim, cara, eu não sei. Eu tô 56 minutos aqui falando e minha cabeça é que eu tô puto porque eu tenho quase certeza que as pessoas vão escutar isso aqui e elas vão continuar sendo burras, imbecis e não conseguindo entender o que eu tô falando. E vão acabar me interpretando errado. E vão achar que vão continuar achando a mesma coisa ou vão achar que, sabe? Enfim, cara. Vai. É isso, cara. Tchau. Acho que não tem mais o que falar, né? Eu tô tentando pensar se falta alguma coisa. Acho que não. Tá bom, né? Tá bom. 56 minutos de podcast. E é isso.